Olá, bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam bem, tanto vocês quanto seus familiares. Hoje nós vamos falar dos recursos minerais que ocorrem no Brasil, as grandes reservas minerais no Brasil. Primeira coisa, vocês sabem a diferença entre recursos e reservas? Recursos seriam todas aquelas possibilidades que nós temos de ali ter minérios, né? Ou seja, o Brasil é de formação antiga, sua estrutura geológica é de maciços antigos, a sua formação é de rochas magmáticas intrusivas e essas rochas dão origem aos minerais que são explorados amplamente. Então, esses são os recursos. As reservas são aquelas que eu conheço que tem e já estou explorando. Então, quando eu falo de reservas, eu estou falando daquelas jazidas que eu já conheço e muitas delas já estou explorando. Então, existe uma diferença entre recursos e reservas. Agora, e minérios e minerais? Os minerais seria aqueles compostos que vão formar as rochas, os metais, por exemplo. Já os minérios é o nome dado ao mineral que pode ser utilizado para obter recursos econômicos. Então, quando eu tenho uma rocha que pode ser utilizada para obter riqueza, eu chamo de minério. E os elementos que formam aquela rocha, eu chamo de minerais. Agora, nós podemos falar de alguns minérios, né, que são explorados no Brasil. Nós exploramos estanhos, bauxitas, cobre, zinco, manganês, petróleo, ouro, entre outros minérios. O Brasil, ele por ter uma formação magmática intrusiva, né, em grande parte do seu subsolo, faz com que ele tenha uma grande riqueza mineral. Porém, apesar de grande diversidade mineral, ele apresenta déficit em alguns minerais, como o enxofre, né, como a prata, como o mercúrio. Então, esses são alguns minérios em que o Brasil não é autossuficiente, ou seja, ele não produz o suficiente que possa atender a demanda do seu mercado consumidor. Então agora nós vamos falar da Serra dos Carajás, né? Uma área de grande reserva, principalmente de minério de ferro, né? Que foi alvo de grande cobiça por parte dos seus governantes, né? Onde traçaram o projeto da Grande Carajás com o objetivo de desenvolver e explorar intensamente os recursos minerais dessa região. Lembrando que quando foram traçadas as primeiras estratégias de extração de minério dessa região, a nossa companhia responsável por isso era a Companhia Vale do Rio Doce. Nessa época ela ainda era estatal. Então o governo traçou métodos, estratégias para levar pessoas até lá e fazer a extração da região das Carajás, uma das grandes reservas de minério que nós temos aqui no Brasil. E para escoar esse minério, foi criada uma estratégia de ferrovias que integrava Carajás até a região de São Luís, para que esses minérios pudessem ser colocados nesses navios cargueiros e assim pudesse ser exportado com facilidade. O quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero, aquelas áreas que eram amplamente exploradas na época do ciclo do ouro brasileiro, né? Ali próximo à região de Belo Horizonte, né? Onde temos Sabará e Mariana, entre outras cidades, elas foram muito importantes no período do ciclo do ouro. E hoje, né, essa área aí do quadrilátero ferrífero, ela é responsável por produzir 75% do ouro produzido no Brasil é produzido na região do quadrilátero ferrífero. E isso atraiu muitas indústrias automobilísticas, já que
essa região ela recebeu algumas indústrias de base e aí nós temos matéria-prima suficiente para atrair essas indústrias automobilísticas. Agora nós vamos falar do cinturão carbonífero. Esse cinturão carbonífero na região sul do Brasil. Quanto ao carvão brasileiro, né, onde nós temos ali o cinturão carbonífero situado na região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, ele se estende por essa faixa aqui. O nosso carvão, ele é um carvão que não apresenta uma pureza muito grande. Por isso, né, para ser utilizado em nossas termoelétricas, né, nós temos que importar carvão que vai ser misturado nesse carvão e assim ter energia suficiente ao ser levado à combustão. Então não é um carvão simplesmente de muita pureza, né? Trocando um pouquinho de minério, mas também continuando no minério fóssil, nós podemos falar do petróleo, né? Onde as maiores reservas de petróleo estão aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E com a descoberta do pré-sal, jogou no Brasil no patamar acima do que ele estava anteriormente, nessa reserva que ela se estende praticamente aqui da região noroeste do estado do Rio de Janeiro até o início do estado do Paraná, bem no limite ali com o estado de São Paulo. Então hoje nós temos uma imensa reserva de petróleo, tá ok? Então, meus queridos alunos, vocês agora vão fazer os exercícios que estão na apostila, tá ok? E muito obrigado pela atenção, até a próxima videoaula.